Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria, da Igreja Identidade de Cristo. Estamos chegando com mais um devocional, podendo trazer um pouco da palavra, podendo compartilhar com vocês os nossos relatos aqui do livro de Apocalipse. Já estamos quase terminando. Vocês perceberam que o Apocalipse, na verdade, é assustador para a pessoa que não tem conhecimento de quem ela é em Cristo. Quando você sabe que a sua vida está em Cristo, que a sua vida pertence a Cristo, quando você sabe que você, partindo dessa vida, ou Jesus Cristo voltando, você está com Ele, então não resta nenhum tipo de, vamos dizer assim, de medo do Apocalipse, até porque Cristo, o nosso Deus, que nos amou, que deu a vida por nós, Ele não vai permitir que nós sejamos castigados com todas as penalidades do que está no Apocalipse. Até porque Ele morreu para nos salvar. E agora você acha que Ele vai permitir que nós passemos por todas as tribulações do Apocalipse? Então, se nós pensarmos que sim, não faz sentido Ele ter morrido para nos livrar da condenação. Seria então Ele nos castigaria um pouco para só depois nos dar a salvação? Não, não é assim que diz a Bíblia. Então, quando você lê o Apocalipse, você acaba perdendo o medo, o receio do nome Apocalipse. Meu Deus, fim do mundo, castigo que vai acontecer. Aí você entende que todos os acontecimentos do livro de Apocalipse vai atingir diretamente aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo. Lá no comecinho de Apocalipse, nas 7 igrejas, a palavra ali é para nós, pode nos ajudar, pode nos orientar, pode nos mostrar como viver melhor com Deus, como estar melhor na presença de Deus, e é isso que nós estamos aprendendo aqui. Acredito que depois de Apocalipse você vai ter a sua alma mais tranquila. Coloque aí nos comentários, pastor, depois que eu li Apocalipse com o Senhor e entendi que o castigo é para os ímpios, eu fiquei mais tranquila, fiquei mais tranquilo quanto aos sinais do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro aqui é quando a igreja vai entrar para o descanso com Jesus. A igreja vai entrar para ter a sua vida com Jesus. E aí, veja o que está escrito no capítulo 19. E depois destas coisas, ouvi no céu uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao nosso Deus. E continuou dizendo essa voz, como a voz de multidão, porque verdadeiramente, porque verdadeiros e justos são os teus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos, aqueles que foram perseguidos e mortos pela religião. E outra vez, aleluia, e a fumaça dela subiu para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia:
aleluia, pois já o Senhor Todo-Poderoso reina. O Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e dizei-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa aprontou. Quer dizer, a igreja já está pronta para entrar para o descanso com o Senhor. E foi-lhe dado que se vestisse de linho puro, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. Então você vê aqui, vestido de linho fino. Linho fino aqui, que nós já vimos os sacerdotes vestidos de linho fino. Linho fino aqui significa a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Quando eu ouvi tudo isso, disse João, eu lancei-me aos seus pés para o adorar. Ele foi adorar o anjo que estava mostrando aquelas coisas para ele. E o anjo disse a ele, olha, não faça tal, sou teu conservo e conservo dos teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então vocês perceberam que os anjos, ou esse anjo aqui, os anjos, né, não aceitam adoração, porque se tem que adorar somente a Deus. Né? Tem igrejas que têm anjos, né, figuras de anjos, mas a Bíblia proíbe, porque se adora única, exclusivamente a Deus. Versículo 20, aliás, versículo 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, que estava sentado sobre ele, chamava-se Fiel e Verdadeiro. Estava sentado no cavalo branco e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Havia um nome que só ele sabia. E estava vestido de uma veste tingida de sangue. E o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Esse é o nome, a palavra de Deus. Por isso, nós estamos buscando o que aqui, gente? A palavra de Deus. Seguiram-no os exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino. Linho fino é a justiça dos santos. Branco e puro, e toda a sua boca saía e da sua boca, desculpa, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto, na coxa, no manto e na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Algumas pessoas disseram assim, sabia que Jesus tem uma tatuagem na coxa? Não, não é. Ele não tem uma tatuagem na coxa, não é. Está escrito assim, no seu manto e na altura da sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá? A gente lendo aqui parece que estava escrito na coxa dele, ó. E o manto, e no manto e na sua coxa tem escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Leia-se o quê? No manto, à altura da sua coxa, tá? É assim que se deve ler. No manto, tinha um manto, e na altura da sua coxa estava escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi o anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde ajuntai a ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos,
a carne dos fortes, a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. O que está falando aqui? Aqui está falando, chamando, né, convocando para o momento exato do juízo. Isso aqui é o momento do juízo, quando então serão lançados os ímpios no inferno. Comer a carne aqui não é que vai comer e acabar. Não, aqui seria uma punição eterna dos homens ímpios, daqueles que usaram de autoridade sem temer a Deus, sem respeitar a Deus. Não importa quem sejam, grandes, pequenos, livres e servos, tribunos, juízes, seja quem for, eles serão penalizados por causa do desprezo que eles deram à santa palavra do Senhor. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo branco. Então, na chamada Batalha do Armagedon, vai haver uma guerra, porque o diabo vai tentar juntar o seu exército, ele, a besta, para lutar contra o Senhor Jesus, a testemunha fiel, ou a palavra fiel, o Senhor Jesus, que está assentado sobre o cavalo branco. E a besta foi presa, só que quando ela se levanta para lutar contra o Senhor Jesus, ela será presa. E com ela, o falso profeta também serão presos. Que diante dela fazia os sinais, que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Deus é tão maravilhoso que aqui nesse versículo 20, eu não consigo explicar mais detalhadamente, mas pensem comigo. Ainda não foi o juízo aconteceu. O juízo ainda definitivo não aconteceu. Tá? Agora é chegado o juízo, mas ele ainda não foi realizado. Aí Deus vai, prende a besta e joga ela no lago de fogo. Pega o falso profeta também, joga no lago de fogo. Quem é o falso profeta? Aquele que enganou as pessoas para aceitar, em nome de Deus, a imagem da besta, ou o número da besta, e etc e tal. A besta e o falso profeta foram os primeiros a serem lançados no lago de fogo. E aí? E os demais? Olha só. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram da sua carne. Aqui foi uma imagem figurada, né? Você sabe que aves, quando fala de aves, lá no livro existem aves, os pássaros normais. Jesus compara também o diabo com as aves, né? Porque lembra que lá na parábola do semeador, em Mateus, ele diz assim, aquele que recebeu a palavra e não creu, né, a ave do céu comeu essa palavra. E quem é a ave do céu? Depois ele explica que a ave é o diabo, que veio e tirou a palavra do coração daquela pessoa. Então aqui eu percebo exatamente a derrota da besta e do falso profeta, e agora sim, os que não creram em Cristo começam a ser penalizados, castigados, porque vão todos, depois nós vamos ver mais adiante, vão todos estarem no mesmo lugar. A besta, o falso profeta e aqueles que receberam a marca da besta, receberam a imagem da besta. Repito mais uma vez, Apocalipse não é para você cristão que ama Cristo, que ama Deus, ficar preocupado, ficar com medo. Porque o castigo do Apocalipse é para aqueles que não serviram verdadeiramente a Deus. Então eu pergunto, neste término do capítulo 19, você está seguindo a Cristo com toda a sua devoção? Você está estudando a Bíblia conosco todos os dias e lendo com devoção? Ou você lê quando dá, quando não dá, você salta e tal? Porque nós vamos ter que entender a palavra, nós vamos ter que viver essa palavra,
Nós vamos ter que nos apegar a esta palavra, porque é o conhecimento da palavra que vai nos libertar desse império que está por vir, dessa força maligna que está por vir, chamada a besta e os falsos profetas, e também chamado aí o castigo eterno que está por acontecer. Então, quando você lê Apocalipse, não se desespere, apenas pense, é verdade, eu preciso andar com Cristo. Duas coisas precisam acontecer. Se você morrer, você precisa morrer com Cristo, ok? E se Jesus voltar, você precisa estar firme com Cristo, tá? Então, como Paulo disse, que vivamos ou que morramos, nós somos do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor, agradecer por estas pessoas que estão conosco agora, lendo a Bíblia com muita dedicação e muito mais agora, que nós estamos terminando praticamente Apocalipse, falta aí 2 capítulos, 20, 21, 22, faltam 3 capítulos para fechar o Apocalipse. Então eu te peço, Deus, nos ajude a entender mais, mas o resumo de tudo o fim de tudo é servir a Deus de todo o coração. Este é o desejo da nossa alma, servir a Deus de todo o nosso coração. Portanto, eu te peço, nos ajude, nos abençoe, nos dê a graça para te servir de todo o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos e te pedimos para a glória de Deus. Amém? Graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, ilumine e olha, não esqueça, o segredo é servir a Deus, amar a Cristo de todo o coração. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo encontro. Até lá.